E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, falando a respeito de ácidos nucleicos, de material genético, de sua importância e de suas características. Continuando na saga, na série ácidos nucleicos. Essa é a segunda parte. Já aproveita, já te inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu like, que é muito importante para todos nós aqui que fazemos parte desse canal. Ok? Se você não conhece ainda, este é o canal Kleber Vitor Interdisciplinar. Ácidos nucleicos, reta final de revisão para o Enem 2020. Veja, a duplicação do DNA, o modelo estrutural do DNA proposto por Watson e Crick explica a duplicação dos genes. As duas cadeias de DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar. O experimento dos pesquisadores Mendelssohn e Stahl confirmou que a duplicação do DNA é semi-conservativa, isto é, que metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das duas moléculas filhas, e que ocorre a atuação de enzimas que vão funcionar dentro da estrutura da molécula do DNA, dentro da sua estrutura, como uma tesoura, cortando, picotando segmentos, áreas específicas no DNA para o processo de replicação, de autoduplicação do DNA, ok? Uma dessas enzimas recebe o nome de DNA polimerase, no processo de replicação ou de autoduplicação do DNA. Como eu te disse, funcionam como tesouras, cortando, removendo, picotando áreas do DNA para que ele possa, ao separar, iniciar o processo de duplicação. Olha aí, essa figura já deixa mais claro, mais evidente como é que acontece o processo. Veja, no processo de duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas vão se rompendo e as duas cadeias começam a se separar. À medida que as bases vão sendo expostas, os nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento, que nós já vimos em vídeos anteriores aqui. Uma base púrica para uma base pirimídica. Adenina, timina, citosina, guanina. Olha aí. É a molécula de DNA, ok? Com um emparelhamento específico. E aqui as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Olha aí mais uma vez. Adenina com timina, timina com adenina. Citosina com guanina, guanina com citosina. Uma vez ordenados sobre a cadeia que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em sequência e formam uma cadeia complementar sobre cada uma das cadeias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela. Aí, mais uma vez, mostrando essa relação que acontece entre as estruturas. E aí, as fitas originais se separam e você vê aí nitidamente, num azul mais escuro, a fita original e num azul mais claro, a fita nova que está se acoplando para as fitas originais. Ok? Forma-se então duas moléculas de DNA idênticas. A fita original, mais uma vez aqui representada no azul mais escuro, e nesse tom mais claro em azul, a fita nova, com duas moléculas aí de DNA formadas. Então, reforçando, a duplicação do DNA é uma molécula capaz de sofrer autoduplicação. Essa autoduplicação ela acontece durante a fase da intérfase da mitose, na preparação da célula para o processo de divisão celular, ok? Mais especificamente na fase chamada de S ou de síntese. É do tipo semiconservativo, pois cada molécula nova apresenta uma das fitas vinda da mãe e outra fita recém-sintetizada. Diversos aspectos da duplicação do DNA já foram desvendados pelos cientistas. Hoje, sabe-se
que há diversas enzimas envolvidas nesse processo. Já falamos sobre uma aqui, a chamada DNA polimerase. Certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo a molécula. Outras desenrolam a hélice dupla, e há ainda aquelas que unem os nucleotídeos entre si. A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase, pois a sua função é construir um polímero, do grego poli, muitas, e meros, que significa parte de nucleotídeos. O processo de transcrição da informação genética. A síntese de RNA é conhecida como transcrição. Por exemplo, estamos citando aqui a transcrição do RNA-M ou RNA mensageiro, que já foi tema de vídeos aqui no canal. Então, a síntese de RNA mensageiro, por exemplo, se inicia com a separação das duas fitas de DNA. Apenas uma delas serve de modelo para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre duplicação do DNA e produção do RNA. As outras diferenças são: os nucleotídeos utilizados possuem um açúcar ribose no lugar da desoxirribose. Há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar de nucleotídeos de timina. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer adenina, encaminha-se para ela um nucleotídeo complementar contendo uracila. Imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases: DNA, ATG, CCG, A repetidas 3 vezes, T repetidas 3 vezes e GCG. O segmento de RNA mensageiro formado na transcrição terá a seguinte sequência de bases: RNA, UAG, o que corresponde a ATG, GC, o que corresponde a CCG. U repetidas 3 vezes, A repetidas 3 vezes e CGC correspondente a GCG. Essa molécula em uma célula eucariótica, o RNA mensageiro produzido destaca-se de seu molde e, após passar por um processamento, atravessa a carioteca e se dirige para o citoplasma, onde se dará a síntese proteica. Com o fim da transcrição, as duas fitas de DNA se unem novamente, refazendo a dupla hélice. Já falamos aqui no canal, como estamos em revisão para o Enem, que se aproxima, vale a pena lembrar: o trifosfato de adenosina. Lembre, já tivemos aula aqui no canal somente sobre isso. As células necessitam de suprimento constante de energia para manter a sua organização e seu funcionamento. A energia, que provém primariamente de degradação de moléculas orgânicas do alimento, encontra-se armazenada em moléculas de uma substância conhecida como trifosfato de adenosina. Essa substância tem por função captar a energia liberada nas reações exergônicas ou exotérmicas, que são aquelas que liberam energia, armazená-las em ligações moleculares de alta energia e transferir a energia para processos endergônicos ou endotérmicos, isto é, aqueles que absorvem energia. Estrutura química do ATP. Do ponto de vista químico, o ATP é um nucleotídeo que é constituído pela base nitrogenada adenina, unida ao açúcar, ao carboidrato, ao monossacarídeo ribose, unido por sua vez a 3 grupos fosfatos encadeados, daí o nome aqui a câmera, trifosfato de adenosina. Então, 3 grupos fosfatos, 1, 2, 3, trifosfato de adenosina, um grupo monofosfato, AMP, 2 grupos ADP, de fosfato de adenosina, 3 grupos fosfato, trifosfato de adenosina. As ligações químicas entre os 2 fosfatos do ATP são ligações de alta energia. São representados na química pelo símbolo de ligações sigma, como você está vendo aí na ilustração. Olha aí o ATP. Vamos lá. Aqui a base adenina, ok? Uma base púrica. Já temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. Por que é chamada de base púrica? Porque ela tem
2 ciclos fechados de átomos envolvidos nas ligações. Então, toda base púrica ela tem 2 ciclos, ou que a gente chama de anéis aromáticos. As bases pirimídicas só têm um ciclo fechado. As bases púricas são 2, ok? E uma delas é a adenina. A outra base púrica é a chamada guanina. Temos aqui a ribose. Lembre, como a molécula de DNA é destrógena, ou seja, ela gira da direita para a esquerda, então a contagem dos carbonos dentro da estrutura da ribose é a partir do carbono 1 da direita para a esquerda. Então esse é o carbono 1. Vamos apontar ele aqui. Esse é o carbono 1 e esse daqui é o carbono 2. Aqui no carbono 2 você vê esse grupo chamado OH. Isso caracteriza o monossacarídeo chamado de ribose. Na desoxirribose, o que caracteriza é que nesse carbono aqui, que é o carbono 2, no lugar do OH você tem o hidrogênio, ok? Não esqueça disso. E aqui nós temos os 3 grupos fosfato. Aqui o primeiro, PO4 menos 2, PO4 menos 2 de novo, PO4 menos 2 de novo. Como tem 3, triofosfato de adenosina. Então a fórmula estrutural do ATP está aí mostrada para vocês aí. A partir da molécula formada pela adenina e pela ribose, é chamada de adenosina. A adição de um fosfato à adenosina origina o monofosfato de adenosina. Acabei de falar para vocês, o AMP. A adição de um segundo grupo fosfato dá origem ao difosfato de adenosina, ADP. E de um terceiro, é o que você está vendo aqui, o trifosfato de adenosina. Esse foi mais um vídeo da série Ácidos Nucleicos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Para você ainda, existem muitas pessoas que assistem nossos vídeos, mas não são inscritas no canal, ok? A gente faz aquele pedido, né? Fique à vontade. Mas se você gostou do conteúdo, já temos mais de 70 vídeos publicados desde o início do distanciamento social para cá, ok? Se inscreva no canal, nos dê aquela força, deixe o seu like, comente. Se você tem interesse que esse assunto se aprofunde, a gente vai continuar nessa série. Ou se você tem outro tema para sugerir aqui para o canal, resolução de questões, quando a gente estiver mais próximo do Enem, a gente vai fazer isso aqui no canal também. E gratidão.